Fala galera do Palpite Futebol, começando mais um Palpite Futebol novamente para esse sabadão, dia 5 de outubro aí galerinha. Separei aqui 21 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixa aquele like, firmeza galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir primeiro palpite de hoje, Brasileirão Série A, São Paulo vs Fortaleza. A equipe do São Paulo aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe do Fortaleza aí vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória da equipe do São Paulo. O jogo de ambas equipes marcam. Vasco vs Santos. A equipe do Vasco aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Santos aí vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Santos, 1 vitória do Vasco e 1 empate. Partida que podemos cravar. Jogo de ambas equipes marcam, jogo acima de 1,5 gol. Bahia vs Atlético Paranaense. A equipe do Bahia aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Atlético Paranaense vem de 1 derrota, 2 vitórias e 2 empates, 4 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Atlético Paranaense, 1 empate e 1 vitória do Bahia. Partida que podemos cravar vitória com empate do Bahia. O jogo de ambas equipes marcam. Grêmio vs Corinthians. A equipe do Grêmio aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. A equipe do Corinthians aí vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates, 2 vitórias do Grêmio e 1 vitória do Corinthians. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Grêmio. O jogo acima de 1,5 gol. Cruzeiro vs Internacional. A equipe do Cruzeiro aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e 1 empate. A equipe do Internacional aí vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Internacional e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do Internacional. O jogo acima de 1,5 gol. Brasileirão Série B, Botafogo de São Paulo vs Ponte Preta. A equipe do Botafogo de São Paulo aí é uma equipe que vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe da Ponte Preta vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias da Ponte Preta e 3 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do Botafogo de São Paulo. O jogo abaixo de 2,5 gol. Paraná vs Coritiba. A equipe do Paraná aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 empates, 1 derrota e 1 vitória, 4 jogos sem vencer. A equipe do Coritiba aí vem de 4 derrotas e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Coritiba e 2 vitórias do Paraná. Partida que podemos cravar vitória com empate do Paraná. O jogo abaixo de 2,5 gol. Cuiabá Sport vs Londrina. A equipe do Cuiabá Sport aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos jogando como mandante vem de 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Londrina aí jogando como visitante vem oscilando bastante, vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 5 derrotas seguidas. Partida que podemos cravar vitória do Cuiabá Sport com empate, um jogo acima de 1,5 gol. Operário vs Brasil de Pelotas. A equipe do Operários aí é uma equipe forte jogando como mandante, já que nos últimos 5 jogos aí vem de 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. A equipe do Brasil de Pelotas aí vem oscilando bastante jogando como visitante, 4 derrotas e 1 empate, 5 jogos sem vencer. Partida que podemos cravar vitória do Operário com empate, o jogo acima de 1,5 gol. Peru aí, Liga 1, encerramento. Cantalon vs Roy Caio. A equipe do Cantalon aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe do Ayacucho vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 1 vitória para cada lado e 3 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe da casa. O jogo acima de 1,5 gol. Binacional vs Carlos. A equipe do Binacional aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Carlos vem embalada, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do Binacional. O jogo de ambas as equipes marcam. Lima vs Molinos. A equipe do Lima aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Molinos vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Partida que podemos cravar vitória do Lima, que é uma equipe mais qualificada e é favorito nesta partida. O jogo acima de 1,5 gol. A Argentina, Superliga, Argentino Júnior vs Arsenal de Sarandi.
A equipe do Argentinos Júnior aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Arsenal Sarandi vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e um empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Argentinos Júnior. O jogo de ambas as equipes marcam. San Lorenzo versus Central Córdoba. A equipe do San Lorenzo aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Central Córdoba vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Partida que podemos cravar vitória com empate do San Lorenzo. O jogo acima de 1,5 gols. Racing Clube versus Aldo Civi. A equipe do Racing aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Aldo Civi aí vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, 4 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Racing, 1 vitória do Aldo Civi e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Racing. O jogo de ambas as equipes marcam. Bolívia, divisão profissional, encerramento, Real versus Real Paris. A equipe do Real daí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A equipe do Real Paris aí vem de 4 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 3 confrontos, 2 empates e 1 vitória do Real. Partida que podemos cravar vitória do Real. O jogo acima de 2,5 gols. Bromig versus Nacional Potosí. A equipe do Bromig aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Nacional Potosí vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 3 jogos de visibilidade nos últimos 5 confrontos. 3 vitórias do Nacional, 1 vitória do Bromig e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Nacional Potosí. O jogo de ambas as equipes marcam. Chile, primeira divisão aí, Universidade de Concepción versus Hispaniola. A equipe do Concepción aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. A equipe do Hispaniola aí vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 4 jogos de visibilidade nos últimos 5 confrontos. 4 vitórias do Concepción e 1 vitória do Hispaniola. Partida que podemos cravar vitória com empate do Concepción. O jogo abaixo de 2,5 gols. Colômbia, Liga Águila, encerramento, Cúcuta versus Petroleira. A equipe do Cúcuta aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas e 3 vitórias. A equipe do Petroleira vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates e 3 vitórias do Cúcuta. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Cúcuta. O jogo de ambas as equipes marcam. Uruguai, primeira divisão, encerramento, Boston River versus Nacional. A equipe do Boston aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. A equipe do Nacional vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Nacional, 1 vitória do Boston e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Nacional. O jogo acima de 1,5 gols. Randes versus Progresso. A equipe do Randes aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas e 2 empates, vem numa zica, 5 jogos sem vencer. A equipe do Progresso aí vem de 3 empates e 2 vitórias, 5 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Randes, 1 empate e 1 vitória do Progresso. Partida que podemos cravar vitória com empate do Progresso. O jogo de ambas as equipes marcam. E foi essa, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra deste sabadão. Lembrando que estarei deixando aí todos os links necessários na nossa descrição do nosso vídeo, o link do nosso Instagram aí, galerinha, para que vocês possam nos seguir lá. Também, galerinha, querendo falar um pouco aqui da nossa assessoria ou consultoria, se vocês preferirem. Lá vocês vão ter bilhete pronto, tripa, dupla, jogo acima de 1,5, projeto dobradinha e muito mais, galerinha. Interessado, chama no PV aí pelo contato que tá aparecendo aí ao lado da tela, pelo WhatsApp, falou? Até o próximo vídeo, uma boa sorte e valeu, estou esperando por você.